Bom, boa tarde a todos. Eu me chamo Maiara do Vale Faria Gama. Eu sou do Laboratório de Bioquímica e Fisiologia de Insetos, da Fiocruz, e vim falar um pouco para vocês sobre o Covid-19 com enfoque na asepsia das mãos. Esses foram os dois artigos que eu me baseei majoritariamente para montar essa apresentação para o seminário do laboratório. Covid-19 é o nome da doença responsável pela atual pandemia. Ela é causada pelo vírus SARS-CoV-2, que se originou na China em dezembro de 2019. O SARS-CoV-2 é um beta-coronavírus, é um dos 4 gêneros de coronavírus, né? Eles são vírus de RNA de cadeia simples, de sentido positivo, envoltos e de origem zoonótica. Antigamente ele era conhecido como coronavírus do grupo 2. Ele infecta humanos e é uma doença que se apresenta principalmente com febre, tosse e dispneia, que é a dificuldade de respirar, com falta de ar recorrente e aumento de frequência respiratória. Bom, o SARS-CoV-2 ele pode ser transmitido de pessoa para pessoa, por gotículas respiratórias ou contato próximo, como já foi visto anteriormente no SARS-CoV e no MERS-CoV, que são outros 2 coronavírus zoonóticos. Bom, aqui eu trouxe para vocês o boletim epidemiológico, que é uma modelagem da pandemia de Covid-19. Na tabela da esquerda é a do Imperial College London, que é o padrão ouro dos modelos de análise que orienta as políticas públicas. Na primeira coluna nós temos a faixa etária, seguido da coluna de porcentagem de casos assintomáticos que requerem hospitalização. Olhando para a última linha, nós podemos ver que 27,3% dos casos sintomáticos de Covid-19 em indivíduos com mais de 80 anos precisam ser hospitalizados. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa população mais idosa. Já à direita, nós temos os dados da modelagem no Brasil, feito pelo Laboratório de Dinâmica de Doenças. Eles preveem que o Rio de Janeiro chegará no pico da doença em 14 de maio, utilizando os dados da tabela em azul. Esses dados eles podem mudar conforme as medidas adotadas pelo governo e pela população. Aqui eu destaquei para vocês uma observação intrigante, que é o fato da quase ausência de crianças nos casos de Covid-19. Elas normalmente têm um curso leve da doença, sem complicações respiratórias, não têm indicação clínica de hospitalização, possuem alterações mínimas de tomografia computadorizada de tórax e uma recuperação completa a curto prazo. E essas crianças, que elas são minimamente assintomáticas, elas podem estar facilitando a transmissão da doença dentro das comunidades. Até hoje, dia 30 de março, nós temos 737 mil casos no mundo. Destes, 4.316 são no Brasil, levando a um total de 35 mil mortes no mundo. Então, devido à sua alta capacidade de transmissão, é imprescindível a prática da higiene respiratória e das mãos e o uso de equipamentos de proteção individual adequados. Bom, e nesse quesito, nosso primeiro tópico aqui é sobre o uso de máscaras, A OMS recomenda que as máscaras sejam usadas somente por profissionais de saúde e quem tiver suspeita de Covid-19. E por que essa recomendação, Porque o uso da máscara ela causa uma falsa sensação de segurança e a maioria das pessoas não sabe como utilizar uma máscara, acaba retirando na hora de falar ou então arrumando a máscara e com isso vão levar a mão ao rosto muito mais vezes do que fariam se não estivesse usando a máscara. E além disso, não adianta nada você colocar a máscara e tocar numa superfície contaminada e levar a mão ao olho, que a máscara não cobre, por exemplo, porque você vai estar se contaminando de qualquer jeito. Enquanto que, quando usada por profissionais, elas fazem parte de todo um conjunto de equipamentos de proteção. E ao ser usada por indivíduos com suspeita do Covid-19, é para reduzir o risco de que, quando a pessoa for espirrar, as partículas não se disseminem no ar e não atinjam superfícies para depois outra pessoa levar a mão e se contaminar. Nessas imagens aqui da direita, nós temos os 2 tipos de máscara, A máscara cirúrgica, que é a primeira, a superior, e a máscara N95.
Os dois tipos de máscaras, eles só vão reduzir o risco da contaminação mão-boca, ou seja, vai reduzir que eu leve a minha mão à boca, vai impedir, uma vez que tem uma barreira obstruindo. Mas, novamente, eu gostaria de destacar que elas não impedem a contaminação pelo olho, já que elas não cobrem o olho. E como a maioria das pessoas não sabe utilizar a máscara, acabam levando a mão ao rosto várias vezes, aumentando o risco de contaminação. Então, assim, a principal forma de prevenção não é o uso de máscaras, e sim a lavagem adequada e frequente das mãos. É você usar um lenço descartável para higiene nasal, não compartilhar objetos de uso pessoal, manter os ambientes bem ventilados, cobrir o nariz e a boca quando for espirrar, ou então tossir utilizando o braço, e o distanciamento social, e evitem tocar o rosto. Bom, com relação à lavagem das mãos, os desinfetantes para mão à base de álcool têm sido usados em todo o mundo como um dos procedimentos mais eficazes, simples e de baixo custo contra a transmissão de Covid-19 e de várias outras doenças. A atividade microbiana dos álcools ela é atribuída à capacidade de desnaturar a proteína, e soluções de álcool contendo de 60% a 80% são mais eficazes. As concentrações mais altas elas vão ser menos potentes porque as proteínas elas não vão ser desnaturadas facilmente na ausência de água. E estudos mostram que as concentrações de etanol a 85% são melhores na redução de populações bacterianas quando você compara com concentrações de 60% e 62%. E que o etanol a 80% tem um efeito virucida conhecido contra SARS-CoV, MERS-CoV, Ebola, Zika e dentre outros. Então, como vocês puderam perceber, a eficácia desses produtos à base de álcool, seja ele líquido, gel ou espuma, vai depender da concentração do etanol nesse produto e também da técnica de aplicação do mesmo. Você tem que cobrir toda a superfície das duas mãos e para isso a quantidade é importante, né? Estudos mostram que 3 ml é o recomendado para a cobertura total das mãos e o tempo de aplicação necessário para obter a desinfecção das mãos é de 25 a 30 segundos. Desinfetantes à base de álcool, contendo 62% aproximadamente de etanol, são usados para descontaminação em muitos países. Entretanto, eles vão exigir um longo tempo de secagem, o que reduz a conformidade dos profissionais de saúde na aplicação dessa quantidade recomendada. Então, é importante ter em mente que essa relação da concentração, quantidade e tempo de secagem vai influenciar na eficácia dos desinfetantes à base de álcool. Então, quando forem adquirir um desinfetante à base de álcool, prestem atenção na concentração de etanol daquele produto, espalhem o produto por toda a superfície das mãos e esperem até que as mesmas estejam secas. Existem casos em que o uso de produtos à base de álcool não é o ideal. Por exemplo, para impedir a propagação de certas infecções, né? Ou quando sua mão está muito suja ou a carga bacteriana for muito alta. Nesses casos, o ideal é a lavagem com água e sabão. Os álcools eles têm baixa atividade contra ócitos de protozoários, contra alguns vírus não envelopados, esporos bacterianos, né? Já tem artigos mostrando que ele é menos eficaz do que a lavagem das mãos na remoção de E. coli e alguns outros micro-organismos embaixo das unhas, né? Isso se aplica principalmente a unhas compridas ou artificiais, né? Que dificulta, né, a chegada do álcool, né, nessas regiões, né? E que elas abrigam essas populações microbianas muito mais altas do que as unhas naturais. Bom, e aqui nós temos um resumo, né? Os produtos à base de álcool, eles são eficazes contra as bactérias, gram-positivas e gram-negativas, contra os patógenos multiresistentes, vírus envelopados, destaquei o SARS-CoV, o MERS-CoV, o Ebola e o Zika, e eles não são eficazes contra vírus não envelopados, ócitos de protozoários, esporos bacterianos e em outros.
Lembrando então que nesses casos em que os produtos à base de álcool não são eficientes, é recomendado a lavagem das mãos. Eu gostaria de destacar que o uso de luvas ele não substitui a lavagem das mãos. Você pode estar contaminando a sua mão quando você estiver removendo a luva, por exemplo, ou enquanto você estiver usando a luva. Então, assim, é muito importante a lavagem das mãos após a remoção das luvas. E o cumprimento das recomendações de higiene das mãos ele é fundamental para você reduzir a colonização e a infecção das mãos de todas as pessoas, e especificamente a dos profissionais de saúde. Entretanto, baixos níveis de conformidade com a higiene das mãos ainda são um desafio inquietante em todo o mundo, apesar das inúmeras intervenções, das campanhas realizadas na promoção dessa ação, né? Estudos recentes ainda mostram uma pouca adesão da higiene das mãos no âmbito médico, dos países desenvolvidos e em desenvolvimento, com taxas de conformidade por vezes inferiores a 20%. Aqui nós temos um vídeo do CDC conscientizando sobre a lavagem das mãos. Bom, e para finalizar essa apresentação, eu gostaria de destacar para vocês os álcools disponíveis no mercado. Segundo a Organização Mundial da Saúde, uma preparação que contém álcool, seja ele líquido, gel ou espuma, para a higienização das mãos, ele tem como finalidade inativar ou suprimir temporariamente o crescimento de micro-organismos. E ele pode conter um ou mais tipos de álcool, etanol, isopropanol e outros ingredientes ativos, como emolientes e umectantes, que vão ajudar a prevenir o ressecamento da pele. Então, sempre busquem adquirir produtos próprios para a higienização das mãos, produtos à base de álcool, mas voltado para as mãos. Não comprem produtos que são voltados, por exemplo, para acender churrasqueira, como eu destaquei aí nas imagens 3 exemplos, ou para limpeza de casa. Por quê? Porque eles podem ter compostos que podem prejudicar, causar irritações, podem ter acelerantes e outros componentes que não são adequados em contato com a pele. Ou mesmo ter uma concentração inadequada de álcool, que é o exemplo do álcool que a gente usa para limpar a superfície de casa, limpeza em geral, né? Aí eu coloquei aqui em destaque um álcool A46.2, que para ele ser eficiente na ação contra bactérias e vírus, ele tem que atuar 10 minutos na superfície. Então é isso, gente. Vamos usar produtos adequados à higiene das mãos. Vamos prestar atenção na concentração de álcool desses produtos e, na ausência dos mesmos, realizar a asepsia das mãos com água e sabão. Bom, então é isso. Muito obrigada a todos. Seguem as referências no final dessa apresentação.